Hello everyone, how are you doing? Teacher Laís aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso intensivo de inglês, uma semana inteira de aulas e materiais exclusivos, inéditos e gratuitos, com a nossa metodologia que vai finalmente lhe ajudar a aprender inglês neste ano. Nosso intensivo de inglês completo também está acontecendo numa outra plataforma exclusiva e gratuita, e vocês têm o link aqui na descrição. E lá nós temos, além das aulas que vão sair aqui no YouTube essa semana, aulas também para quem é A0, para quem é completamente iniciante. Então, caso você ache essas aulas aqui difíceis, entra no link da descrição e faz a turma A0, faz a turma de bem iniciantes, que a gente tem também essa semana de intensivo para você que é iniciante. Lá nessa plataforma, você também encontra gratuitamente o e-book completo com material para todas as aulas que vocês vão acompanhar por aqui. E também estão disponibilizados no nosso Telegram. Então, se você também não está no nosso Telegram, também tem o link para o Telegram na nossa descrição. É só entrar lá e baixar os materiais para acompanhar as aulas com a gente. Hello everyone, how are you doing? Aqui é a Teacher Laís e eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que vão começar com a gente o nosso curso intensivo de inglês. Começar não, porque nós já tivemos uma aula ao vivo ontem. Se tu não assistiu, não deixa de assistir. Ela fala um pouquinho sobre toda a experiência das aulas essa semana. Vocês tiveram aula ontem, tem aula hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é a última aula ao vivo do curso. Então, assim, é uma semana repleta de aulas e tenho certeza, de bastante conhecimento. Vai ser uma semana intensiva de estudos. Hoje, o nosso dia de estudos é um dia de reading. A gente vai trabalhar leitura, habilidade de compreensão escrita, de como que vocês podem aprender vocabulário lendo, como que vocês podem reter mais esse vocabulário, né? Quando a gente está começando os estudos do idioma, os alunos sempre se perguntam, mas como é que eu vou aprender esse vocabulário? Será que eu tenho que ler só coisas que eu já sei? Será que qual nível de desafio é bom para o meu aprendizado? Então, o nosso texto aqui, ele tem um certo desafio, ele não é bem básico, tem um certo desafio, mas está adequado para o módulo 1 que vocês estão começando a fazer. Eu vou ensinar vocês a fazer a aula, então baixe o e-book primeiro, olha o e-book direitinho da aula de segunda-feira, a aula de reading, faz a aula junto comigo, assiste a aula, eu vou fazer junto contigo. E se tu quiser, ao final dessa videoaula, que eu te ensino a estudar reading, tu pode então revisar e fazer novamente teus estudos, reler o texto. Então assim, é uma semana cheia de coisas maravilhosas e vamos começar pelo reading. Não esqueçam que vocês têm também um arquivo em MP3 que está disponível nesta aula, que é o mesmo arquivo que vocês vão estudar hoje para o último step do aprendizado, que vocês vão precisar desse MP3 no dia de hoje. Amanhã vocês vão usar esse áudio também. Na quinta-feira vão usar novamente esse áudio, então esse áudio é bem importante. Baixem ele já, junto com o e-book, para vocês começarem os estudos, tá bom? Let's study that! Então tá, pessoal, vamos começar o nosso estudo de reading, então. Então nessa segunda-feira a gente vai estudar leitura. Aqui vocês vão encontrar um texto feito por nós, professores do Mais Língua, que vocês vão utilizar nos estudos do dia de hoje, na terça-feira para o dia de listening e para quinta-feira o dia de speaking, de conversação. Então prestem bastante atenção, hoje o dia é um dia de estudo intenso, é um dia que tu separa aí 1 hora do teu dia para estudar, para fazer mesmo, que tu vai aprender algumas técnicas muito legais de quando tu estiver estudando texto, para vocabulário, para fixar vocabulário, para como que eu leio o texto, vou parando, não vou parando, então eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso. Na segunda-feira, no dia de reading, vocês vão ver que na verdade ao longo de toda a semana, exceto quartas e sextas, vocês têm bem no iniciozinho do material, este material, by the way, o material vocês vão baixar então ele completo no dia de estudo, baixa o material e baixa o MP3. E vocês podem fazer o material digitalmente no celular, no tablet, no computador, porque ele é editável, então vocês podem digitar ali as respostas. Para fazer as marcações que eu faço quando estudo leitura especialmente, vocês podem utilizar um leitor de PDF do computador que tenha o Adobe Reader ou algum outro, que vocês peçam lá no grupo do Telegram de conversação, peçam mais sugestões caso vocês não tenham o Adobe Reader, eu sei que ele é um leitor gratuito, para que vocês possam fazer highlights. Eu gosto de escrever, como se eu estivesse escrevendo num papel, então eu tenho a opção de escrever aqui no tablet, né? Então eu vou escrever como se eu estivesse com papel.
É possível também imprimir esse material, se tu tiver a oportunidade em casa, imprimir e fazer de fato com papel, marca-texto, giz de cera, usa aí a tua imaginação para os teus estudos, tá? Para memorizar é bem importante. Eu que sou uma pessoa bem visual, gosto de usar cores para me lembrarem, né, cores e lugares do papel aqui. Então, se vocês forem visuais como eu, se preparem aí, imprimam o material se tiverem opção e peguem canetas coloridas. Vamos para o estudo de hoje? Estudo de reading então. Vamos para esses steps, que são os passos do nosso estudo. Primeiro passo, você vai encontrar nesses steps as definições de algumas palavras ou expressões retiradas do texto e um exemplo para cada uma delas. A partir do exemplo, relacione com a melhor definição em português. Então, esse primeiro step do nosso texto, ele é como se fosse um glossário, mas ele não te dá as respostas do que significa. Ele quer que tu já comece a estudar leitura aqui, né? Leitura e vocabulário. Então, aqui vocês têm as palavras, as frases com elas e as opções de tradução, de definição em português logo depois. Vou fazer com vocês as duas primeiras, tá? Vou ler com vocês aqui e explicar como faz. Por exemplo, to introduce yourself. Vamos imaginar que eu não sei o que é. Então, to introduce yourself, já sei que é um verbo. Vou anotar o que eu achar importante. Ó. Eu já sei que é um verbo. Então, eu vou ter que ver lá embaixo as opções. E uma frase com ela. I introduce myself almost every day. I work as a sales representative. Ah, que legal. Eu já ouvi essa palavra antes. Sales é venda. E representative parece representante, né? Trabalho. Então, eu acho que eu trabalho como representante de vendas. Tá. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui. Muitas das palavras do texto, esse texto vai ser um pouco desafiador, ele é um texto A1, mas é um texto com bastante palavras que vão ser desafiadoras para vocês. Me contem depois como foi, tá? Então, ele não é um texto simples, barbadinho, porque ele tem que ter algum desafio para te motivar a estudar, tá? Mas ele não pode ser um texto muito difícil para ti. Se tu achar ele muito difícil, vai lá e faz o A0, tá bem? Este é o texto para A1, para quem já estudou alguma vez inglês. Então, este é o nível A1. Vamos imaginar que vocês encontram essas palavras que parecem com o português. Ó. Representative parece muito representante, né? Representativo, parece com o português. Ah, não, mas eu já vi um monte de vídeo na internet que fala pra gente não cair no que parece com o português. Gente, por mais que existam os falsos cognatos, que são palavras que parecem, mas não são, elas representam menos de 10% da língua. Então, assim, 90% das vezes que tu encontrar palavras que parecem no inglês com o português, elas são. Então, foquem no que são, foquem nessa parte positiva. Vão marcando, bom, se não for, tu vai aprender ao longo do texto, tá bem? A gente vai ver pelo contexto, a gente vai estudar, mas sempre tiver um falso cognato, ele vai estar também lá no glossário para estudar. Então, assim, foca no que tu acha que é. Vamos lá, então, representante de vendas. Eu gosto de ir anotando, assim, mesmo no exercício, para treinando o meu vocabulário e o meu cérebro. Então, eu introduzo myself, quase todos os dias. Ah, eu conheci esse também. Trabalho como representante de vendas. O que será que é isso? Eu preciso definir qual em português é esse. Eu sei que é um verbo. Vamos ver as opções que eu tenho aqui embaixo de opções. Ó. Se apresentar é um verbo. Dar sequência ou continuar é um verbo. Surgir com algo ou criar é um verbo. Difícil, delicado, bom, isso aqui é uma forma que é alguma coisa, é um adjetivo. Um elogio, isso é um substantivo. E um quebra-gelo também é uma coisa, né? Um substantivo. Então, eu tenho 3 opções para minha primeira opção lá. Se apresentar, dar sequência, surgir com algo. O que eu faço quase todos os dias se eu sou um representante de vendas? Eu acho que é se apresentar, né? Se apresentar. Então, eu vou colocar aqui o 1 e vou escrever aqui do ladinho. Se apresentar. Ah, então, eu me apresento quase todos os dias. Eu sou um representante de vendas. Ó, eu fiz o primeiro já com vocês. Vou até o segundo, depois vocês fazem os outros, pode ser? Come up with é um phrasal verb. Ah, é outro verbo. Ó, tem verbo também. We need to come up with a great idea to make money. Ai, olha que maluco, to make money é a única coisa que eu conheço daqui. Então, eu vou colocar aqui, fazer dinheiro. Tá bem, fazer dinheiro. Então,
Preciso, acho que need é precisar, né? Preciso come up with, vamos dizer que eu não sei. Preciso alguma coisa para uma grande ideia parece ideia, para fazer dinheiro. Eu preciso dar sequência, continuar, ou eu preciso a great idea. Deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar a minha. Ou eu preciso surgir com algo, ou criar algo. Bom, eu tenho essas duas opções. Vamos imaginar que eu tenho essas duas opções. Vou deixar elas para depois. Será um pouquinho mais. Se eu estou em dúvida ainda, deixe nas. Mas eu já sei que são uma dessas duas, tá bem? Para a próxima, tricky, adjetivo, tricky, adjective. That's a tricky question. Bom, eu não sei muito bem o que é tricky, mas eu sei que question é pergunta. Então, é uma pergunta tricky. Qual que era? Ah, é um adjetivo. Olha aqui, ó. Se é um adjetivo, eu tenho só um que é adjetivo. Difícil, delicado, complicado. Perfeito. Então, eu já sei que tricky é delicado ou complicado. Complicado. Perfeito? E assim vocês vão fazendo por mais ou menos uns 10 minutinhos. Esse estudo aqui vai levar uns 10 minutinhos. Façam ele com atenção, anotem o que significam as palavras, anotem palavras que vocês forem, mas não usem dicionário aqui ainda, tá? Primeiro façam com o que vocês já sabem, com as palavras que vocês já têm no glossário. Vamos imaginar que eu já fiz tudo isso, vocês vão fazer os outros em casa aí. Agora eu vou para o meu Step 2. O que é o meu Step 2? Leia rapidamente o texto, Nice Ways of Introducing Yourself. Ah, esse é o nome do texto, ó. Nice Ways of Introducing Yourself, que significa maneiras legais de se apresentar. Ah, Introducing Yourself era se apresentar, lembra? Se apresentar. E Nice Ways vai ser maneiras legais. Maneiras legais. Então, legais vai ser nice, eu conheço a palavra nice. Nice é legal, boa, né? Boas maneiras de se apresentar. Ó. Então, já estou começando o meu estudo aqui de palavras pelo título. Sublinhe toda e qualquer palavra que você já conhece. Lembrando que as palavras que estavam no glossário no exercício acima, né, que era o Step 1, já estão destacadas. Aqui, gente, não é para destacar aquilo que tu não conhece, para dar aquele desespero de, eu não conheço 50 palavras. Eu não quero saber o que tu não conhece. Quero saber o que tu já conhece, tá? A ideia é a gente trabalhar nossa autoconfiança na leitura desse texto. Lembrando que as palavras que parecem já toma como que são, tá bem? Anota o que tu já conhece. Então, tu vai ler rapidamente o texto, sublinhando as palavras. Teacher, como é que eu vou sublinhar se eu estou fazendo no computador? Usa o highlighter, usa no leitor de PDF do teu computador, ou do celular, ou do tablet, usa a ferramentinha de destaque, tá? Eu vou usar a caneta como se eu estivesse fazendo a mão no papel, tá bem? Então, vamos ler junto. How many times do you introduce yourself? Ó, conheço, introduce yourself. To other people, people é pessoas, né? During your life, conheço during your life. Every time we start a conversation with a stranger, conversation eu acho que é conversa. On the train, acho que train é trem. Or even in the gas station to ask for directions, eu acho que directions é direções. Eu lembro do GPS. We are coming up with, já conheci essas. Estamos criando new ways é que nem o título, novas formas to say who we are. Então tá, apresentando para outras pessoas durante a vida, uma conversa no trem, por direções, estamos criando novas formas de, não sei, de fazer alguma coisa. Perfeito, já conheci bastante coisa naquele primeiro parágrafo. E na formal meeting ou a casual party, bom, aqui eu conheço meeting, porque eu lembro do Zoom, agora nesse ano se usou bastante o Zoom, né? Meeting que é reunião, né? Meeting or casual party, ou não sei, acho que party é festa. Introductions, eu acho que é primo do introduce, deve ser apresentações. Are sometimes tricky, tricky são delicadas, complicadas, do step 1, né? Check out are mais especially if you want to make a good eu sei. First impression parece boa primeira impressão, deve ser, acho eu, que first é primeira impressão. Então assim, o que eu acho, eu vou anotando as palavrinhas embaixo, o que eu acho, o que eu
só conheço e que eu já sei que eu conheço, eu vou falando em voz alta para ir lembrando desse vocabulário e tentando entender os parágrafos do texto. Então aqui tu vai marcar ao longo de todo o teu texto as palavras que tu conhece, palavras, expressões, estruturas, né? Checkout, checkout é bastante comum, né? Que é verificar, checar. Mais Língua Teachers Introductions, as apresentações dos professores do Mais Língua, deve ser isso. 4 tips, não sei, creative ways, formas criativas, maneiras criativas, to talk about yourself. Tá bem, vamos para a próxima. E vocês vão fazer isso ao longo de todo o texto. Separa aqui mais uns 15 minutinhos, tu já usou 10, mais uns 15 minutinhos para tua leitura dinâmica, marcando as palavras que tu já conhece, palavras, estruturas e frases que tu já conhece. Terminou o texto, bom, se tu não conhece mais de 80% do texto, faz a turma do A0. Para aqui, vai lá para a turma do A0, tá? Tem uma turma especialmente para ti que está começando na língua. Agora não, teacher, eu conheci pelo menos 50% do texto eu conhecia. Então aceita o desafio e vai nessa turma aqui do A1 mesmo, que vai ser muito legal e tu vai aprender muita coisa legal. Então, se pelo menos 50% tu conhece, segue aqui. Se foi muito difícil esse início de texto, se para ti foi muito complicado, vai para o A0 que tu vai aproveitar melhor. Tá bem? Aí, num outro momento, tu faz o A1. Porque nível 1 e nível 0 é diferente para cada espaço de curso. Aqui a gente está falando de A1 desafiador, assim, um A1 mais esse texto, tá? Não quer dizer que tu tenha que saber tudo, mas quer dizer que tu tem que pelo menos te dar conta de que tu sabe mais pelo menos 50% desse texto, tá bem? Tu tem que ter marcado pelo menos 50% dele para te estar no nível certo. Tu fez um nivelamento, né? Não esquece que tu fez um nivelamento lá no início, eu imagino que tu tenha feito. Ou se tu não fez, isso já é um bom nivelamento também. Depois de fazer esse Step 2, o que tu vai fazer? Tu vai fazer o Step 3, que é ler o texto e escutar ao mesmo tempo. Ou seja, tem o MP3 que tu tinha que ter baixado, espero que tu tenha baixado, para acompanhar a leitura do texto. Porque tu provavelmente desconhece, por mais que tu saiba a leitura, que tu tenha entendido o texto, tu provavelmente deve desconhecer muitas palavras e pronúncias dessas palavras. Talvez seja a primeira vez que tu escute elas na língua. Então tu vai pegar um fone de ouvido. Eu gosto de usar fone de ouvido para toda vez que eu vou trabalhar listening, especialmente no início dos meus estudos. E eu gosto de colocar o áudio, o MP3, num device, num aparelho diferente do que eu estou estudando. Se eu estou estudando no computador, eu gosto de colocar no celular, mas tu pode colocar como tu quiser. Eu vou colocar no meu celular aqui o áudio, eu já baixei esse áudio, e eu vou ouvir enquanto eu leio. Então eu vou voltar lá para o início da minha leitura, ó, lá para o início do texto. Já estudei tudo, não é para fazer na metade que nem eu estou fazendo aqui. Estuda todo o texto, já tem 25 minutos de estudo, tu vai levar ainda mais uns 35. Tá? É um estudo bem completo. E agora tu vai ouvir este áudio. A good first impression. Good first impression. Olha que legal. Então tu ouviu todo o texto, tu fez toda essa parte do Step 3, que é ouvir todo o teu texto, ouvir a pronúncia, tu tá ouvindo pela primeira vez. Então não te preocupa de, eu tava ouvindo o áudio agora aqui no Step 3, eu vi que tem várias palavras que eu não sei pronunciar, ou tem várias palavras com pronúncias diferentes, não te preocupa com isso agora. Tu vai estudar pronúncia e fala na quinta-feira, tá? Com esse mesmo texto. Então hoje te foca aqui em ouvir pela primeira vez, talvez muitas delas, na leitura do Teacher André, escuta uma vez, fica tranquilo, que tu vai ouvir esse texto ao longo da semana inteira, tá bem? Fiz o Step 3, já ouvi e li ao mesmo tempo, eu vou para o step mais importante do dia. Isso levou 2 minutos e 40, que é o tempo do áudio. Tu vai ouvir ele bem concentrado, 2 minutos e 40, é o tempo que vai levar. Agora tu vai para o step 4, que é o estudo comparativo. E o que é o estudo comparativo, teacher? Tu vai ter o mesmo texto em inglês, com a sua versão em português, para que tu possa fazer um estudo e entender as estruturas. É isso mesmo. Tu vai pegar ali as palavras que tu achava que conhecia e tu vai confirmar se elas significavam aquilo mesmo. E tu vai pegar estruturas que tu desconhecia e tu vai marcar agora, escrever, sublinhar, destacar. Então aqui tu vai levar os teus outros 30 minutos de estudo, tá? Tu estudou já 30 minutos, agora o teu segundo 30 minutos é aqui, então te foca. Pega as tuas canetas coloridas aí, pega o teu destacador, se tu está fazendo no arquivo digital, e vamos lá. O que eu vou fazer? Vou relacionar. Então eu tenho a primeira vez ali, ó. How many times do you introduce yourself to other people during your life? Perfeito. Eu já sabia que introduce yourself to other people era apresentar-se a outras pessoas. Perfeito. Vamos procurar isso lá no português, bem no iniciozinho, se tem alguma parte que diz isso. Vamos achar.
Boas maneiras de se apresentar, é o título do texto. Olha ali, ó. Apresentar a outras pessoas, se apresentar a outras pessoas durante sua vida. Pronto, tirei a prova real. Então, aqui é o meu 1. Mas vamos estudar agora esse 1? Então, o que significava? Qual era a frase? Eu vou voltar, ó, lá em cima. How many times? O que era isso aqui que eu desconhecia? Vamos ver o que significa? Vamos lá? Ui, eu risquei o texto. Ah, era quantas vezes? Quantas vezes? Então, how many times? Era quantas vezes, e depois do you introduce yourself, se apresenta a outras pessoas. During your life é durante sua vida, já sabia. Vamos lá para o outro agora. Volto para o início de novo. Every time, ó, vezes. Então, se aqui é vezes... Nossa, a letra ficou horrível, eu vou fazer de novo, tá? Quantas vezes? Anota quantas vezes tu puder, tá bem? Porque tu vai exercitando o teu cérebro para memorizar este vocabulário. Quantas vezes? Ó, tu já te deu conta que times, aqui apareceu time de novo. E time aqui não tá como tempo, está como vez. Então, cada vez, toda vez, every é toda ou cada. Cada vez que we start a conversation. Conversation eu achava que era conversa. Vamos ver o que é? Vamos voltar lá na versão dele em português? Cada vez que começamos uma conversa com um estranho no trem, cada vez, every time, que começamos uma conversa com um estranho no trem. Deixa eu voltar lá em cima. Vou fazer minhas anotações a partir do que eu fui entendendo, tá? Start a conversation é começar uma conversa. Começar uma conversa. Eu estava certa sobre conversa. Com um stranger. Stranger é estranho, ó. Estranho. No trem, eu já imaginei, ó. On the train. Or even in a gas station. Ou even. O que será que é even? Deixa eu ir lá. Ou even. O que é even? Ou até mesmo em um posto de gasolina. Poxa, como é que é posto de gasolina em inglês? Ou mesmo, or even, então aqui é até mesmo em um gas station. Posto de gasolina. To ask for directions, para pedir direções, né? Informações, direções. Nós estamos criando novas maneiras de dizer who we are. Vamos imaginar, vocês lembram que eu tinha dito que não sabia o que era say who we are? Vamos ver o que era lá agora. Agora é o momento de eu saber isso em português. Vamos lá. Criando novas maneiras de dizer quem somos. Olha que maravilhoso, já descobri. Então, to say who we are é dizer quem somos. Eu risquei todo o material aqui, né? Mas vamos lá. To say who we are. To say who we are. Dá pra te fazer anotações assim, isso tá à mão, né? Senão tu marca tudo e depois escreve de um ladinho num bloco de caderno, num Word da vida. Abre um Word e coloca ali o material de estudo de segunda-feira. Então, aqui, dizer quem somos. Muito bem. E assim vocês vão fazer até o final do texto. Aqui tu vai gastar os teus outros 30 minutos inteirinhos fazendo esse estudo comparativo. Do português para o inglês. Do português para o inglês, tá bem? Tu tem todo o texto aqui com a sua versão em português. Não é uma tradução literal, de palavra por palavra, é uma versão. Mas é super legal para ti estudando, para ti verificando quando tu entende. Aqui tu vai entender o texto todo, tá bem? Então, espero que tu tenha gostado desses estudos comparativos. Esse aqui tu vai levar um tempinho, vai ser um super estudo, mas ele vai te servir para o resto da semana. Então, não é uma perda de tempo, tá bem? Aí, tu tem o último step, que é coloque o áudio do texto no seu celular e escute ao longo da semana enquanto vai para o trabalho, ou enquanto vai na venda, ou quando tu vai pegar o trem, e tente lembrar do que se trata essa leitura. Então, depois que tu já fez esse mega estudo de leitura com este texto, com essas informações de novas formas, novas maneiras, né, de se apresentar, tu vai colocar esse áudio aí que o Teacher André faz a leitura do nosso texto no teu celular. E aí tu pode ir ouvindo ele ao longo da semana. O ideal seria que tu ouvisse ele pelo menos uma vez por dia. Para ti ouvindo e pensando, o que era mesmo esse texto? O que significava mesmo ways of introducing? Maneiras de se apresentar, é verdade.
que eles falavam mesmo? E tinha outras dicas. E aí tu vai ouvindo e tu vai internalizando essas palavras novas, esse texto que talvez seja novo, essas ideias que são novas que vêm nesse texto. E aí eu tenho certeza que amanhã no teu dia de estudo de listening, tu vai tirar de letra, vai ser uma barbada estudar listening, vai ser super simple, super easy. Tenho certeza que vai ser bem fácil, porque tu já vai ter ouvido esse texto pelo menos mais uma vez depois disso tudo. Tá bem? Espero que vocês tenham curtido esse dia de estudo de reading. Eu sei que ele é um dia um pouco mais intenso, um pouco mais pesado, mas amanhã a gente vai trabalhar listening e vocês vão ver que vai ter valido a pena ter feito um estudo bem intenso. Tá bem? See you tomorrow! Então, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na aula de amanhã de listening. See you!